Ivone está agradecendo os ensinamentos e que ela está melhorando muito. Ela está fazendo qual programa? Tá, mas está fazendo os nossos exercícios. Às vezes não é uma pessoa que está fazendo os exercícios dos programas pagos, que é 150 cada programa, mas tem os exercícios gratuitos no site e no YouTube. Então, o importante é começar a mudar o corpo, é começar a praticar, me perguntar o que pode ser feito em caso de dúvida, em caso de dificuldade, em caso de esse exercício eu não consigo fazer. Por que você não está conseguindo? Qual é a limitação? Às vezes, no que eu passo de teste para a pessoa verificar como ela está, que é de pegar o pé, dobrar o joelho, pegar o pé, puxar o calcanhar para encostar na nádega. Às vezes a pessoa não consegue encostar o calcanhar. Aí eu pergunto, o que está limitando? É o encurtamento na frente da coxa, é dor na frente da coxa, é dor no joelho? Porque são situações diferentes. Se a pessoa pega o pé, dobra, traz o calcanhar no quadril, na nádega, e o calcanhar não chega, pode ser encurtamento da coxa, e na maioria das vezes é encurtamento, a dor é na frente da coxa, não é no joelho. Na maioria dos casos é a coxa. E é a compressão de nervos na coluna lombar. É a coluna lombar que está comprimindo o nervo da frente da coxa, a hora que a pessoa dobra o joelho, que puxa o nervo na hora que dobra o joelho, puxa o nervo na frente da coxa, puxa o nervo lá na coluna, que está preso lá na coluna e está machucado. Então isso causa dor. Se a pessoa faz um outro movimento que vai soltando, vai abrindo a coluna lombar, vai alongando a cintura, a coluna lombar abre e descomprime o nervo, libera o encurtamento da frente da coxa e a pessoa começa a dobrar o joelho. E aí vai encaixar melhor o quadril, vai melhorar a posição da coluna, as vértebras da coluna lombar, e vai parar de ter incômodo no joelho. A coxa se alonga, encaixa o quadril, libera o joelho, melhora a postura. A pessoa começa a andar com mais facilidade, se movimentar com mais liberdade, e quando a pessoa conquista isso, que é a possibilidade de se deslocar, se movimentar sem limitação, sem dor, melhora a autoestima também. E uma coisa que a gente faz muito é, quando está com dor, é contrair, é encolher o corpo. Isso também é algo que a gente faz quando está numa situação de preocupação, de irritação, de medo, de trauma. A pessoa encolhe o corpo, ela se contrai. Quando vai pegar um objeto, um peso, uma sacola, a pessoa contrai. Quando ela se movimenta, ela contrai. Então, basicamente, tudo é em cima de contração. Então, é um padrão que nós temos para o movimento do corpo. E quando a pessoa vai para uma atividade física, quando ela quer fortalecer músculos, geralmente o que vem à cabeça é fazer esforço, pegar peso, pegar um pezinho, ficar fazendo força. Reforça mais ainda esse padrão de contrair o corpo. O ser humano também, ele tem um comportamento de ter o controle sobre as coisas, de controlar as coisas, de querer ter o controle sobre as coisas. Então a pessoa, ela também entra em padrão de contração, de firmar, de endurecer o corpo. A pessoa se tensiona. Quando eu trabalho os exercícios, os movimentos, o alongamento em relaxamento, é para contrapor esse padrão. É para tirar a pessoa, ou eu mesmo, sair desse padrão de controle, de tensão, de encolher, de endurecer o corpo, para ter o corpo mais flexível, para ter o corpo mais livre dessas tensões, desses encurtamentos. Foi um aprendizado que eu tive praticando os exercícios e observando as pessoas, observando os pacientes, a resposta no corpo dos pacientes. E essa semana teve uma pessoa que me perguntou, quando a gente começa a fazer esses exercícios, começa a ter sonhos, começa a lembrar de coisas que aconteceram? Sim, começa a lembrar. Porque o que eu expliquei para ela quando ela me perguntou isso? Quando uma pessoa leva um susto, passa por uma situação de trauma, a reação do corpo é encolher. Então, no momento de um trauma, de uma situação de medo, a pessoa se encolhe, ela se contrai, é uma forma de proteção, de defesa, é um padrão que nós temos de encolher.
Então, no momento da situação de medo, de trauma, a pessoa contrai o corpo. O movimento feito pelo corpo diante daquela emoção forma a memória daquela emoção. Então, a memória do trauma se forma no movimento que a pessoa fez no encolher o corpo. E cada vez que a pessoa lembra daquilo, ela se contrai um pouquinho mais. Ela vai se contraindo, 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 até bloquear aquilo, esconder aquela memória, para não lembrar mais. Quando a pessoa começa a praticar os exercícios, começa a relaxar, a se alongar, a abrir aquilo tudo que está encolhido, essas memórias que estão escondidas no corpo, em alguma parte do corpo ou no corpo inteiro, essas memórias afloram, elas vêm à tona. A pessoa começa a lembrar de coisas que ela viveu já, mesmo que não sejam de traumas, mas lembrar de situações que ela vivenciou. E o momento que a pessoa relaxa mais é quando ela está dormindo. Então é quando ela relaxa mais e facilita com que essas memórias aflorem. Ou que a ligação do cérebro com aquela área do corpo que contraiu no momento da emoção, essa comunicação aconteça. Então, quando a pessoa dorme, muitas vezes ela tem sonhos e tem pesadelos com situações. E aí é o momento que ela está liberando aquelas tensões no corpo, e os exercícios ajudam a liberar essas tensões, porque conscientemente a pessoa vai deitar, vai abrir os braços, vai dobrar os joelhos, vai soltar as pernas de um lado e de outro. É um alongamento. Só que ela vai fazer esse alongamento buscando o relaxamento de cada parte do corpo que está sendo estimulada ou mobilizada por esse alongamento, por essa posição, para o alongamento. Então a pessoa vai se soltando na posição. Então aquilo que ela encolheu durante a vida, ela vai descontraindo. Está encolhido, vai deixando de ficar encolhido e a pessoa vai se soltando. Dessa maneira, ela vai liberando tensões que foram produzidas durante a vida toda.